o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Jacques Lacan, um dos mais influentes psicanalistas do século XX, foi responsável por uma profunda reformulação das ideias freudianas, introduzindo conceitos que revolucionaram a psicanálise e continuam a impactar diversas áreas do conhecimento. Suas teorias abordam a estruturação da psique humana através da linguagem, a formação do ego e a complexa interação entre o real, o simbólico e o imaginário. No vídeo de hoje, vamos explorar as principais teorias de Lacan, um dos pensadores mais influentes e enigmáticos da psicanálise. Prepare-se para uma viagem ao coração das ideias que redefiniram a psique humana, influenciaram a literatura, a filosofia e continuam a moldar o pensamento contemporâneo. Lacan começou sua carreira como médico e psiquiatra, profundamente influenciado pelas obras de Sigmund Freud. No entanto, ele foi além de Freud ao integrar a psicanálise com a linguística estrutural e a filosofia. Lacan acreditava que o inconsciente, longe de ser um mero depósito de impulsos reprimidos, funcionava como uma linguagem. Esse insight, inspirado por Ferdinand de Saussure, sugeria que o inconsciente operava através de significantes, ou seja, palavras e símbolos que se entrelaçam para formar o tecido da psique. Lacan rejeitava a ideia de que o inconsciente fosse apenas uma coleção de desejos reprimidos, como Freud sugerira. Para Lacan, o inconsciente era um sistema de significantes que se manifestam em nossas falas, atos falhos, sonhos e sintomas. Ele enfatizou que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Lacan argumentou que o inconsciente funciona de maneira semelhante à linguagem, utilizando metáforas e metonímias para expressar desejos reprimidos. Essa perspectiva baseia-se na linguística estruturalista de Ferdinand de Saussure, que enfatiza a natureza simbólica da linguagem. Para Lacan, o inconsciente é um sistema de significantes, palavras e símbolos, que interagem entre si para formar significados. Essa abordagem destaca a importância dos lapsos de linguagem, atos falhos, e dos sonhos como manifestações do inconsciente. Lacan desenvolveu o conceito dos 3 registros para explicar as diferentes dimensões da experiência humana: o real, o simbólico e o imaginário. O imaginário está relacionado ao campo das imagens, da ilusão e das identificações. Lacan explicou que o imaginário é o domínio do especular e das identificações alienantes, onde o ego se forma. Ele conecta esse conceito ao estádio do espelho, um momento em que a criança, ao ver sua imagem refletida, forma uma identidade baseada nessa imagem externa, criando uma noção de eu que é fundamentalmente ilusória. Segundo Lacan, o estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência à antecipação e que fabrica para o sujeito uma série de fantasmas. O simbólico refere-se ao campo da linguagem, das leis e das estruturas sociais. Para Lacan, o simbólico é o registro que organiza a vida humana, dando sentido às experiências através da linguagem. Ele afirmou que o simbólico é a ordem dos significantes e está intrinsecamente ligado à função do nome do pai que insere o sujeito na ordem social e cultural. Nas suas palavras, o homem fala, mas é porque o símbolo fez dele um homem. O real é o mais difícil de ser definido e está além da simbolização e da imagem. Lacan o descreveu como aquilo que é impossível de ser representado pela linguagem e pelo imaginário. Ele sugeriu que o real é o impossível, algo que resiste à simbolização e que só pode ser confrontado de maneira fragmentada ou traumática. Nas suas palavras, o real é o que sempre volta ao mesmo lugar. Lacan enfatizou que esses 3 registros estão em constante interação na experiência humana. O equilíbrio ou o conflito entre o imaginário, o simbólico e o real é o que estrutura a psique do sujeito e pode levar à formação de sintomas psíquicos. Segundo Lacan, não há outra razão para que o símbolo da lei seja o falo, senão o fato de que ele só pode ser simbolizado como falta. Esses registros não funcionam isoladamente. Eles estão interligados e influenciam constantemente o sujeito em sua relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Entender essa interação é central para a prática psicanalítica lacaniana, que busca explorar como os desequilíbrios entre esses registros
podem ser a fonte de sofrimento psíquico. O estádio do espelho é uma das teorias mais conhecidas de Lacan e descreve o momento em que a criança se reconhece em um reflexo, entre os 6 e 18 meses de idade. Este reconhecimento não é apenas físico, mas simbólico, marcando o início da formação do ego e da identidade. Lacan explicou que, ao ver sua imagem no espelho, a criança percebe uma imagem completa e unificada de si mesma, diferente da experiência interna de fragmentação. Isso leva à identificação com o eu ideal e à formação do ego, que é, em grande parte, ilusório e baseado em identificações externas. O estádio do espelho representa a emergência de uma identificação primária, a formação do eu. Essa teoria enfatiza a importância da imagem e da identificação na formação da subjetividade humana. Para Lacan, o desejo é central à experiência humana e está intimamente ligado à noção de falta. Ele sustentava que o desejo nunca pode ser completamente satisfeito porque está sempre em busca do que falta, do que é inalcançável. Lacan introduziu o conceito de objet petit a, objeto pequeno a, para representar o objeto do desejo, aquilo que nunca pode ser totalmente possuído ou compreendido. Ele afirmou: o desejo é o desejo do outro. Isso significa que o desejo é formado em relação ao desejo dos outros e é sempre medido pela falta de algo essencial. O desejo, portanto, é perpetuamente insatisfeito, impulsionando a busca contínua por completude. Outra ideia importante de Lacan, que simbolizava a lei, a ordem e a autoridade na psique humana, foi o que ele chamou de nome do pai, que representa a interdição e a função paterna que estabelece limites e regras, introduzindo a criança na ordem simbólica da linguagem e da cultura. O nome do pai é crucial para a formação do sujeito e a integração do indivíduo na sociedade. Lacan acreditava que a ausência ou falha do nome do pai poderia levar à psicose, pois o sujeito ficaria preso no imaginário, sem a estrutura simbólica necessária para a realidade. É o nome do pai que inscreve o sujeito na ordem simbólica. A função do nome do pai é essencial para a construção da identidade e da realidade do sujeito. As ideias de Lacan tiveram um impacto significativo em várias disciplinas, incluindo psicologia, filosofia, literatura e teoria cultural. Sua reinterpretação da psicanálise abriu novas perspectivas sobre a subjetividade, a linguagem e a cultura. Como um pensador inovador que desafiou as convenções da psicanálise e ampliou nossa compreensão da psique humana. Suas ideias sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem, os 3 registros, o estádio do espelho e o desejo como falta continuam a inspirar e intrigar estudiosos e praticantes em diversas áreas. Lacan nos convida a explorar as profundezas da subjetividade e a reconhecer a complexidade da mente humana. Seu legado permanece vivo na psicanálise e nas ciências humanas, oferecendo novas maneiras de pensar sobre a identidade, a linguagem e a cultura.